Então, vamos fazer um exercício sobre energia cinética e também potência de uma onda. Então, vamos pegar esse exercício do Hardy, o exercício 27. Então, é o seguinte, ó, eu tenho uma onda senoidal que é produzida em uma corda com essa massa específica, 2 gramas por metro. Enquanto ela se propaga, a energia cinética dos elementos de massa ao longo da curva varia, que é dada então por essas relações aqui, tá? Então você tem essa relação da variação da energia cinética no tempo, em função da posição, exatamente da corda, e variação da energia cinética no tempo em função do tempo. Tá? Tem essas duas equações aqui. Então é dada essa equação aqui, tá certo? E já está exatamente o que está escrito aqui. Então, pergunta, nos dois casos, né? A escala do eixo vertical é definida por RS igual a 10 watts, né? Então aqui exatamente esse ponto é 10 watts. Pergunta qual que é a amplitude da onda. Então essa é a pergunta que ele faz. Perceba então, primeiro ponto importante, perceba isso aqui não é a amplitude da onda, isso aqui vai ser a amplitude dessa variação de energia cinética no tempo. Tá? É o que ele mede, variação da energia cinética no tempo. Também não é energia total aqui, tá? Não é energia mecânica. Então é simplesmente variação da energia cinética no tempo. Então esse não é de cara a amplitude da onda. Então vamos pegar as relações que a gente viu na aula passada e tentar calcular isso. Muito bem. Então temos aqui as notas de aula. Eu coloquei aqui, a massa específica da onda, né? A massa específica da corda, no caso. E qual que é a amplitude dessa onda. O que eu tenho de dado? Ele me dá praticamente só a amplitude. A amplitude pico a pico, né? Amplitude pico a pico da variação da energia cinética no tempo, tá? Que vai ser exatamente 10 watts. E o que a gente vai pegar? A gente vai pegar aquela equação que, que foi resolvida, né? Foi resolvida em sala. Então, variação de energia cinética no tempo vai ser a amplitude dessa amplitude, no caso, essa amplitude pico a pico, né, que eu estou colocando, vai ser meio de massa específica, está aqui a massa específica, eu tenho a velocidade de propagação, eu tenho a frequência angular e a amplitude que ele quer. Tá? Então são essas informações que eu quero ter. Então, a princípio, se você pega essa relação matemática, você sabe que vamos dizer, essa amplitude pico a pico é exatamente 10 watts. Eu tenho massa específica, mas eu não tenho nem a velocidade, eu não tenho nem a frequência angular, e eu quero calcular a amplitude. Muito bem, então a pergunta é como calcular a velocidade e a frequência angular. Então, para entender isso, o que eu fiz? Eu fiz um gráfico aqui para vocês entenderem como é que é um gráfico, como é que seria um gráfico de cosseno ao quadrado, né? Então, primeiro eu fiz um gráfico de cosseno em função cosseno de x, em função aqui da posição, né? Isso aqui é um comprimento de onda, certo? Repeti o gráfico de cosseno, outra vez, fiz o mesmo gráfico de cosseno. E o que eu tenho? O gráfico ali do nosso exemplo, então eu vou colocar de volta. Esse gráfico do nosso exemplo é basicamente um cosseno ao quadrado, multiplicado pela amplitude, né? Então, retomando. Então, que eu tenho esse cosseno ao quadrado. Então, como é que eu faço um gráfico de cosseno ao quadrado? Vamos pegar primeiro, cosseno ao quadrado é cosseno vezes cosseno. Então, vamos fazer esse gráfico, refazer esse gráfico visualmente. Vamos pegar os pontos mais fáceis para calcular esse gráfico. Então, eu tenho esse ponto que é exatamente igual a 1 no cosseno, igual a 1 no cosseno. E o cosseno ao quadrado, quanto que vai ser? 1 vezes 1 é esse ponto aqui, 1. No cosseno, esse ponto aqui, que seria o π sobre 2, é 0. Aqui é 0. 0 vezes 0 é 0, certo? Aqui menos 1, aqui é menos 1. Menos 1 vezes menos 1. Aqui está meio feio o gráfico, mas aqui seria mais 1, né? Seria esse pico aqui, né? Aqui 0 vezes 0 vai dar 0. E 1 vezes 1 vai dar 1, tá? Então, esse gráfico aqui é exatamente o que está mostrado aqui nessa no exemplo, né, no exercício, né? Então, exatamente essa cara aqui. Então, percebe, ele começa do zero e vai até um valor de máxima aqui, certo? A mesma coisa que eu fiz aqui. No caso, sai do 1, né? Sai do 1 e vai até o 0, ou do 0 até 1, tá? Essa é a imagem que a gente tem aqui, certo? O que é importante perceber? Na função, ou seja, na nossa equação de onda, nossa função de onda, isso aqui é o lambda, tá? É um comprimento de onda. E quando eu olho o gráfico de cosseno ao quadrado, então eu faço duas oscilações do cosseno ao quadrado e tenho o equivalente a lambda. Tá? Então esse é o ponto, vamos dizer, o ponto difícil de perceber para resolver esse problema.
Então, por isso que eu fiz o desenho exatamente aqui de uma função de onda em termos de cosseno, e aí depois, ou você podia fazer seno, também daria na mesma, né? Isso aqui, então, é o comprimento de onda, e quando você multiplica duas vezes o cosseno, você, então, tem um comprimento, então, o que seria equivalente a 2 comprimentos de onda para o cosseno ao quadrado é exatamente um comprimento de onda do cosseno, certo? A gente pode olhar isso visualmente, como eu estou mostrando aqui, ou pode olhar simplesmente pela identidade trigonométrica. Veja que cosseno ao quadrado de x é meio de 1 mais cosseno de 2x. Tá? Então, quando eu faço o cosseno de 2x, eu tenho vamos dizer, uma redução aqui do meu comprimento de onda, né? Redução do comprimento de onda, certo? Então, pelo gráfico aqui que a gente observa que o comprimento de onda é exatamente 0,2 metros. Tá? Então, vamos voltar, 0,2 metros. Que é isso aqui, ó. Então, apesar dele fazer duas oscilações completas, na prática o comprimento de onda é 0,2, tá? Exatamente 0,2, tá? Porque a gente está calculando o cosseno, um seno, né? A mesma ideia vale agora para quando você olha, então, no tempo, então o gráfico em função do tempo. Aqui eu estou dando duas oscilações, estou fazendo duas oscilações, certo? Mas o período é daqui até aqui, de 0 a 2 milissegundos, perceba, milissegundos, 0 a 2 milissegundos. Tá? Então essa é a grande, talvez a grande dificuldade de ser percebida, e a gente só consegue observar isso ou fazendo o gráfico ou lembrando dessa relação trigonométrica aqui. Tá? Então eu calculo aqui o comprimento de onda, calculo não, obtenho do gráfico o comprimento de onda, 0,2 metros, e o período, 2 milissegundos. Vamos lá, vamos continuar daí. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a minha relação aqui da amplitude, né? Essa amplitude, copio então esse termo aqui, a amplitude está aqui. Eu preciso ainda da velocidade de propagação e da frequência angular, mas lembrem que a velocidade é lambda dividido pelo período, que eu obtive pelo gráfico. Então, 0,2 dividido por 2, 10 a menos 3 é 100 metros por segundo. E a frequência angular é 2π dividido pelo período, ou seja, 2π dividido por 2 vezes 10 a menos 3, que vai dar 1000 π radianos, certo? E aí sim eu consigo efetivamente resolver o problema. Eu tenho a densidade linear, a velocidade eu calculo por aqui, frequência angular ao quadrado eu calculei por aqui, e eu quero calcular efetivamente a amplitude da minha onda, né? Simplesmente substituindo os valores, fazendo a continha aqui, eu já calculo então que é 0,0032 metros ou 3,2 milímetros. Beleza? Então, um exemplo, é um exercício, vamos dizer, que tem que prestar atenção, aquela coisa, tem que fazer uma vez na vida esse tipo de exercício para perceber essa relação, para conseguir extrair do gráfico efetivamente o comprimento de onda da onda, que não é um comprimento de onda aqui quando você calcula via cosseno ao quadrado ou calcula pela variação da energia. Tá? Então, essa é a grande dificuldade, vamos dizer, a pegadinha do exercício, né? E a partir dali você simplesmente substitui os valores na sua fórmula aqui e chega no resultado final. Beleza, é isso aí.